Olá, povo lindo, maravilhoso. Eu quero saber se você está pronto para vivenciar um momento que você não está acostumado ainda, mas que a partir de hoje vai se tornar realmente uma rotina da sua vida. Como nós estamos conversando com os presentes aqui, uma coisa é clara: se o que nós vamos escutar no dia de hoje não mexer dentro de você, a luz que está em ti são trevas, mas hoje nós queremos que essas trevas sejam convergidas e convertidas em luz no nome de Jesus Cristo. Parabéns por estar aqui dentro, parabéns para o pessoal do Assumir Causa, parabéns para aqueles que abraçaram outras causas e parabéns para aqueles que entenderam a necessidade de mergulhar dentro de algo extremamente muito profundo. Sejam todos bem-vindos, vamos seguir em frente. Quero fazer um pedido para vocês bem clássico, tá? E esse momento que nós estamos passando junto aqui é um momento seus, tá? Então eu não gostaria que você tentasse partilhar. Tá com um pouquinho de lag, Google, esse mesmo, não? Dá uma olhadinha para você acompanhar para nós. Eu gostaria que você... Meu nariz entupiu, gente. Não sei o que aconteceu não, mas vai se acostumando aí. Quem lembra de mim das antigas sabe que meu nariz também entupia antes. Enfim, eu não gostaria que você pegasse esse material aqui agora e compartilhasse para outras pessoas. Por gentileza, não tente fazer isso, por favor. Nem crie as gambiarras brasileiras para fazer isso. Esse é um momento seu, tá? Outra coisa que nós vamos fazer é... Esse conteúdo vai ser liberado dentro do nosso aplicativo para o seu login no nosso aplicativo, tá? Então vai ter lá um grupo específico com cada um de vocês e vocês vão poder participar desse momento tão maravilhoso. Essa ministração aqui, com a permissão de Deus, ainda no dia de hoje, ela já vai para o nosso aplicativo para você já ter acesso a ela. Se der tudo certo, antes da próxima ministração, ela já vai estar no nosso aplicativo liberado lá dentro. Se der tudo certinho. Essa é a nossa proposta, tá? E nós vamos nos encontrar mais uma vez. Nós queremos que de verdade algo aconteça nesses dias. E se Deus nos permitir vermos pessoas nascerem de novo aqui, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Tem muitas pessoas no nosso meio que, por nos escutarem, talvez já acreditam que nasceram de novo, né? É uma possibilidade, isso é real. E outras que não. Então é bem importante que cada um de nós entenda a importância de conhecer esse assunto e saber o que realmente está acontecendo. Eu acho que ter segurança daquilo que você está vivendo, eu acho que é o maior segredo que nós vamos ter para o momento de agora, tá? Sério? Manda uma mensagem para a pastora Simone. Que loucura, cara. Nossa, mas assim é online, isso é ao vivo, a cores. Manda uma mensagem para ela, vê se ela está online lá dentro e se ela consegue participar da imersão. Se ela conseguir, você manda... O Mihai deve estar me ouvindo aqui, o Mihai vai colocar ela dentro do grupo. Que loucura, cara. Que eu não vi antes, né? Tem que ser agora. Eu demorei tanto, dei trabalho para Deus. Pronto, povo maravilhoso. Então é o seguinte, nós vamos avançar aqui agora, vamos entrar onde nós temos que entrar. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas... Para a próxima reunião não vai existir, já está tudo pronto. E vamos seguir em frente. As nossas reuniões vão ficar entre 1h e meia no máximo. Os 30 minutos é justamente por causa dessas oscilações, tá? E nós vamos seguir em frente. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor tem nos dado. Eu consagro ele a ti e te peço que todas as trevas sejam convergidas em luz e que o teu Espírito tenha liberdade dentro de mim e dentro de todos nós para aquilo que vamos conversar. Não me permita aqui dentro, Deus, me passar nem por um minuto em acreditar que eu sou melhor, maior, ou que eu seja grande, ou qualquer coisa relacionada ou parecida ou semelhante a isso, Pai. Diante de Ti, eu me sinto como um mendigo, Pai. De verdade que... Nossa, que careço a cada segundo da Sua misericórdia, Pai. De verdade. Luto e me esforço para ser um bispo da Tua igreja. Caminho numa ação apostólica, caminho numa ação profética, caminho numa ação evangelística, caminho numa ação de um mestre, de um pastor. Mas a minha natureza grita mais alto: eu sou teu filho, Pai. Definitivamente eu sou teu filho. A minha identidade está demonstrada. Porém, eu me sinto de verdade, Deus, diante da tua glória, diante da tua grandeza, em extrema pequenez, em extrema insignificância, Deus. Seu amor é constrangedor, sua graça é insuperável, a sua misericórdia é algo que o ser humano vai gastar a vida dele inteira aqui na terra, não vai entender. Então que o Senhor seja tudo em todos, como disse o apóstolo Paulo,
nesse momento, e que o Senhor nos acompanhe em toda essa jornada, e que o Senhor não me permita abrir os meus lábios se o Senhor não estiver aqui dentro. Nós não queremos nada sem o Senhor nem um único minuto, Pai, no nome de Jesus Cristo. A mesma coisa com o Senhor, o Espírito Santo, é contigo, maravilhoso, precioso Salvador do meu coração e da minha alma, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço isso, Jesus, por favor, no teu santo nome. Seja livre no nosso meio, por favor. Amém. Vamos lá, povo maravilhoso. É o seguinte, nós vamos tomar uma jornada um pouquinho diferente. Nós vamos começar de trás para frente e de frente para trás, né? Então, o que acontece? Essas reuniões, elas são fechadas, então não gostaria que vocês compartilhassem elas com ninguém. Elas vão ser liberadas para vocês através do nosso aplicativo. Se a permissão de Deus assim o for, até o final da tarde a gente já consegue pegar essa ministração e já colocar no nosso aplicativo já liberado para vocês. Nós vamos ter mais uma ministração no dia de hoje ainda, tá? No horário marcado que nós previmos, tá? E a mesma coisa vai se desenrolar no dia de amanhã. Nós vamos tocar em vários assuntos, vários. O desejo é que nós consigamos não só suprir a lista que eu passei para vocês, mas muito mais do que ela, se assim for. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Nós vamos usar a palavra de Deus, que é o mais importante, tá? Nós vamos entrar aqui dentro de um estudo um pouco mais aprofundado. Vocês podem ir anotando as perguntas de vocês e ter a oportunidade de perguntar. As perguntas precisam ser objetivas, não dá para contar história, não dá para ficar dando voltas e voltas, porque o nosso tempo é bem curto, tá? Então nós vamos tentar ser o mais objetivo possível. São 5 ministrações e o meu desejo é que de verdade, nesse período nós vamos estar juntos. Você alcance o que você quer e eu também possa ver isso acontecer com você no nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas às vezes ao ver imersão, nascer de novo, como se tornar filho, são pessoas às vezes que são presunçosas e acreditam às vezes que já até nasceram sem nascer. E outras realmente nasceram, eu glorifico a Deus por isso tudo. Mas uma coisa é crucial, você vai aprender na graça de Jesus Cristo que o novo nascimento, ele nos coloca num caminho, num percurso. Meu nariz entupiu com força mesmo. Num caminho, num percurso onde nós precisamos trilhar para nós nos tornarmos filhos maduros. E quanto mais nós entendamos, venhamos a entender isso, melhor é para todos nós, no nome de Jesus Cristo, tá? Então, sem delongas, pega a sua Bíblia Sagrada, nós vamos tocar em algumas nomenclaturas. Eu quero que você anote aí. Nova natureza, nascido de Deus, se precisar repetir eu repito, novidade de vida, nascido do Espírito, nascer da água. Cada uma dessas expressões nós vamos tocar nelas aqui. Agora, de propriedade, nós vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 24. Eu confesso que eu me esforcei um pouquinho, tá? Para que vocês não fossem roubados e que definitivamente nós tivéssemos cada uma das menções com bastante cuidado. Eu dei uma revista praticamente no Novo Testamento inteiro de novo, para não escapar nada, né, para nós podermos de verdade caminhar dentro de tudo, principalmente depois de eu passar um probleminha aqui com um dos nossos líderes aqui, que hoje não está mais junto conosco, né, que preferiu caminhar com suas próprias crenças do que necessariamente rever seus conceitos e mudar para viver a Bíblia. Então ela prefere realmente caminhar com as crenças dela do que necessariamente caminhar com a Bíblia Sagrada. Então, de propósito, eu fiz questão de rever tudo isso no Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 4, versículo 24, é o primeiro lugar que nós vamos entrar. Nós vamos falar sobre nova natureza, tá? O correto seria nós caminharmos aqui com como se tornar filho de Deus, porque eu acho que vocês precisam clarear a cabeça de vocês e enxergar um pouco mais como é que funciona todo esse processo. O que eu tenho ministrado dentro dos grupos, enfim, dentro do nosso canal do YouTube, que eu ministrei no domingo, é só uma amostra grátis daquilo que nós vamos falar nesse tempo agora aqui, se Deus nos permitir, que nós venhamos a mergulhar nisso de uma forma maior, tá? Efésios 4, 24. A ideia é que nós esgotemos o assunto, tá? Esse é o meu maior desejo, de verdade. Mas faltou aquela bolachinha, faltou, hein, gente? Oh, glória. Eu tô crente, eu tô tomando café sem açúcar, olha que forte, ó. Até os anjos estão dando aleluia. Guga, você não quer desligar esse mocinho só para ver se é ele? Se você sentir calor, vocês me falam, tá? Que eu tô achando que é ele. Tá frio aí? Tava, né?
Acho que é ele que está incomodando. Talvez a gente vai ter que mandar limpar esse bichinho. Efésios 4:24. Vamos lá. Bom, o contexto aqui de Efésios, gente, pra vocês entenderem, tá? Olha lá, o versículo 1. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação dos que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade no espírito e o vínculo de paz. Depois ele vem falando aqui sobre a graça que foi concedida quando ele subiu às alturas. Eu vou ler o contexto, tá? Para vocês terem. Ora, o que dizer... o que quer dizer? Ele subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores à terra. Que ele fala, né, da parte dos apóstolos, que uns foram concedidos. São textos que ele recebeu essa revelação, mas ele não compartilha como é que foi a experiência nela, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, uma coisa legal desse texto aqui, que eu gosto, é que esse texto está falando que, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ter contato com esse texto fala que o desejo de Deus, através da natureza de um filho de Deus e através desses governos, desses braços que ele nos deu, que é o apostólico, é o profético, é para edificação do corpo. Então, tudo isso é importante. A realidade de filho, ela é imprescindível, mas toda a atuação desses dons de governo são extremamente importantes para a gente. Você precisa de uma ótica apostólica, por exemplo. Você tem ali dentro o coração, que você vai ficar ali com o bispo, você vai ficar ali com o presbítero, que é um bispo neófito mais novo, você vai ficar com a ação do diácono, do pastor, do mestre, né, de forma mais local. E você tem esses braços edificadores, que já são os apóstolos, os profetas, os mestres e assim subconsequentemente, tá? Aí ele diz algo aqui muito gostoso até a gente chegar no 24, tá? Falando sobre a nova natureza, que eu preciso caminhar com vocês por aqui, desde aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Repara que ele quer estruturar esse corpo, tá? Isso é bem importante. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Repara que o foco é entender Jesus. E que todo esse braço de dom de governo, todos esses dons ministeriais, né, apostólico, profético e por aí vai, eles servem para nós entendermos Jesus, gente. A natureza de Jesus, a identidade de Jesus, ou seja, cada um desses braços vai nos agregar características desse Cristo que a gente precisa. Por exemplo, como é que você vai viver aquilo que você não sabe como é que é? Entende? Então não tem como. Como é que você vai viver como um filho se você nunca viu um filho viver? Ou se ele não te ensinar como fazer, mesmo que ele não tenha se mostrado para você. Entenderam? Aconteceu com Abraão. Pensa, Deus chega para Abraão e fala: meu filho, sai daí, vem aqui. E Abraão, quem é você? Eu não sei quem você é. Ele acreditou, cara. E foi. Ou seja, Deus foi se revelando para ele no meio do caminho. Nós ainda temos o privilégio da história, da revelação e do relacionamento com Jesus, tá? Nosso narizinho está entupidíssimo. Agora vamos lá, ó. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida, estatura da plenitude de Cristo. Por que eu estou fazendo questão de ler esse texto, cara? Quem já viu eu pregar 1 milhão de vezes sobre a realidade de filho, tá? Você precisa anotar esse texto. Você vai tatuar ele no seu coração. Por quê, Wagner? Porque esse é o objetivo de Paulo. E esse é o meu objetivo e deve ser o objetivo de todos os filhos de Deus. Por que, Wagner? Presta atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Tem um conceito por isso, tá? Quando você fala de unidade de fé, não é crença. É uma forma de tudo funcionar. Ou seja, Paulo ele questiona a lei porque a lei é feita por obras, não é feita por crença. Paulo fala, por exemplo, ó, às vezes você vai comer uma comida, certo?
E se para você tá tudo bem, você pode comer em paz por causa da sua consciência. Você tá comendo pela fé que Jesus santifica. Então a sua fé tá te justificando e tá tudo bem. Abraão é justificado continuamente pela fé, então tá tudo bem. É a vida por fé, por crença daquilo que você crê que não infringe a palavra. Isso é uma vida por fé. Então, quando se trata da unidade de fé, está falando de todo mundo com uma mesma fé, com uma mesma consciência, com o mesmo conceito. Não é só ter um ato de fé. Igual, por exemplo, a paz do Senhor, né? E vem até quase que o ritmo, né? A paz, a paz, a paz do Senhor, né? Então, assim, você fala paz do Senhor para alguém, o povo não entende o que significa isso aqui, cara. Entendeu? Paz do Senhor não é recebe paz sobre você, não tem nada a ver. Quando você fala paz do Senhor, você está falando do sangue. Olha que loucura. Você sabia disso, não? Sabia disso? Sabia? O povo online sabia disso, não? Quando a gente fala de paz do Senhor, a gente está falando de sangue, de sacrifício vicário. A gente está falando de Jesus na cruz. Olha que loucura. Há uma guerra, gente, entre Deus e a humanidade, entre a santidade de Deus e o pecado da humanidade. Jesus, através da cruz, ele promoveu paz entre Deus e os homens. Olha que loucura. Através do sangue, ele conquistou o relacionamento entre Deus e os homens. Então, o que havia trevas, o que havia problemas, o que havia complicações, foi removido através do sangue. E nós conquistamos a paz no sangue de Jesus. A paz do Senhor no sangue de Jesus. E o texto de Colossenses fala que essa paz do Senhor seja o arbítrio, o juiz de dentro dos nossos corações. Porque eu preciso saber o que Jesus fez na cruz para que aquilo seja de verdade o motivo para eu doutrinar meu coração e fazer ele viver realmente a realidade de Jesus. Olha que loucura. Tá vendo? Então falta pra gente manejar bem as escrituras e conhecer o que está escrito pra gente não ficar escutando só essas coisas. A gente acha que paz do Senhor é pegar na mão de alguém, cara. Ou então desejar a paz para alguém. Não tem nada a ver. É um costume, virou um uso e costume, virou isso. Pode deixar o microfone ligado, tá? Aí sai a vozinha de vocês naturalmente. Eita, narizinho entupido. Só que eu já fiquei tanto tempo com o nariz entupido que eu aprendi a falar sem ele, sabia? Olha que legal. Vamos lá. Então, a parte mais importante que eu quero que vocês anotem, que vai valer de tudo aqui dentro, até para a realidade de filho, nós vamos falar como se tornar filho de Deus e vamos falar um pouco sobre a realidade de filho. Cara, tá aqui, ó, anotem aí, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que eu tenho que ter um pleno conhecimento do Filho de Deus? Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que significa isso? Paulo está falando aqui sobre o que eu falo para vocês há anos. Assim que nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos neófitos. A gente está em crescimento. Qual que é a nossa busca depois desse caminho como filho de Deus? Vocês lembraram? Lembra que eu dava exemplo? E eu começo a desejar ter o coração igual de Cristo. Aí é como se eu apontasse para a rua dos filhos. Quem lembra disso aqui? Ó, Tigão, cara. Ó. Que acompanha lá o step by step antes, aquelas ministrações de 6 horas pregando ali dentro, o povo não ia embora nem no tapa. Vocês lembram? Lembra? Ou seja, quando eu tô na rua dos filhos, aí eu tô numa jornada para me transformar num filho maduro. E Paulo tá falando justamente sobre isso aqui, ó. Olha lá, ó. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Entendeu? No estar completo de verdade. Entenderam ou não? Quem tá comigo? Olha lá, ó. O estado de que se acha completo, inteiro, superabundante, grandeza. Essa é a hora que eu gosto do meu Kindle, né? Que a gente dá até a traduçãozinha. Entenderam ou não, gente? Então isso é muito, muito importante que vocês entendam. Então isso aqui vai ser o nosso texto áureo. Anota ele bonitinho. Efésios capítulo 4, versículo 13. Esse aqui é o campeão do campeão. Isso aqui você pode fazer uma camisa e amarrar, porque isso aqui é o seu objetivo principal. E é o meu. Eu não vivo essa realidade ainda. Isso aqui não é minha realidade ainda. Sou filho de Deus, estou caminhando, sendo mexido por Jesus o tempo todo. Mas isso aqui não é minha realidade ainda no dia de hoje. E é o que eu mais quero, o que eu mais estou procurando. E Paulo está falando justamente aqui sobre o que é importante, tá? Então, Paulo está falando sobre a plenitude de um filho. Filho em estatura madura. Filho maduro. Ou seja, a realidade de Jesus. Que é a grande diferença, tá? Então tome isso como textual.
Aí ele vem: o estado da pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Tá vendo a importância da gente viver uma nova natureza? A importância de nós vermos uma nova realidade de Jesus, de termos um relacionamento com Ele, para você parar com esse negócio de ficar escutando um monte de gente e sair fora, gente. Paulo fala uma coisa muito tremenda, até compartilhei com essa líder antiga nossa aqui, falei para ela, o perigo que a gente tem é da gente criar uma doutrina além da que Cristo estabeleceu. Isso é muito perigoso, cara. E se você não conhece a Bíblia, o que acontece? O que vai acontecer com você? Você vai acabar vivendo no vento de doutrina como uma criança que é levada para qualquer coisa. Aí chega um monte de gente enfiando um monte de coisa no evangelho que não é evangelho. E Paulo fica bravo com isso, cara. Por quê? Porque as pessoas começam a enfiar coisas dentro do evangelho que não é. Repara, evangelho hoje é gastronomia, administração, doutrina financeira. O evangelho é tudo, menos evangelho. Isso está errado, cara. Paulo fala sobre a busca da sabedoria, daquilo que se denomina sabedoria na terra. Ou seja, eu não estou contra a psicologia, gente. Eu não estou contra as ciências que existem na terra, desde que elas sejam auxílio para o entendimento e não fonte principal, vocês entendem? Não necessariamente é fator crucial para o meu desenvolvimento. Entende? Por exemplo, eu vi um pastor famoso, que é pastor de uma pastora famosa, que é cantora, e ele não vai procurar uma ajuda psicológica. Vai sim, que benção, desde que você procure um terapeuta cristão que usa a Bíblia Sagrada. Entende? Até nisso eu ainda me mexo a mexer. Mas, gente, não faz sentido você procurar um terapeuta cristão sem estar em Cristo, sem buscar realmente um novo nascimento, buscar uma nova realidade em Cristo, uma imersão dentro dele, para que a palavra de Deus seja realmente lâmpada. Ó, a Bíblia fala assim, ó, lâmpada, literalmente, para os teus pés e luz para os teus caminhos. Ou seja, lâmpada para o pé não é luz, cara. Sou eu que tenho que escolher transformar aquilo que é lâmpada para o meu pé como opção, tá? Para se tornar luz para os meus caminhos. Sou eu que escolho. Então eu preciso, por isso que a realidade de filho e o novo nascimento, eles andam juntos, embora são coisas diferentes. É muito importante que aconteça. Eu preciso disso, vocês precisam disso. Porque senão não vai parar de ter gente doente o tempo todo, gente. É doente emocionalmente, não tô bem, não tô legal. Por quê? Porque a Bíblia não é real para essas pessoas, não é fonte para essas pessoas. E isso tem que acabar o mais rápido possível. Essa nova natureza tem que ser real e tangível pra gente. Eu tava falando pra minha esposa hoje, gente. Não dá pra ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ter que mudar de vida, cara. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Ou você muda de vida, ou você vai ter que mudar de vida. Entenderam? Por isso que eu tô fazendo questão. Nós vamos andar nela aqui. Nela, detalhe por detalhe. Tá? Olha lá pra você ver, ó. Pela astúcia dos que induzem o erro. Como é que você vai saber se tá na Bíblia ou não tá, se você nunca leu? Então eu desafio pra você. Você quer ser filho de Deus, quer viver a realidade de Deus, pode ler essa Bíblia inteira. Começa pelo Novo Testamento inteiro. Me leia isso tudo. Alguém só uma voz aí. Leia essa Bíblia Sagrada inteira em nome de Jesus. Eu vos ordeno como ministro do Evangelho, como filho de Deus. Vocês têm que ler. Wagner, não tem opção. Não quer conversa. Vocês têm que ler essa Bíblia inteira. Não dá mais para as pessoas ficarem fazendo lavagem cerebral na cabeça de vocês. Tem muita doutrina, escuta o que eu estou falando para vocês. Tem muita doutrina de batalha espiritual. Tem muita doutrina de confronto com as trevas. Tem muita doutrina de espiritualidade que não é bíblica. Voltemos ao evangelho genuíno, o mais rápido possível. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, gente. Muito cuidado. É muita doutrina espiritualista, muita doutrina doida que não está na Bíblia, gente. Entenderam? Pode falar. Talvez é o outro, não, é isso mesmo. Coisa complicada, mano. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aprenderem, tá? Relacionada à Bíblia Sagrada. Eu tô pregando uma mensagem, aí eu pego um texto pra endossar a minha mensagem. E isso não pode. Vocês têm que ficar muito sensatos acerca disso.
Então, que, por exemplo, eu estou lendo um texto, ele tem um sentido. Então, você vai lendo o capítulo 1, 2, 3, 4, você vê que Paulo ele continua uma ideia. Mas eu posso pegar aquele texto isolado e enfiar alguma coisa ali dentro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, gente. Igual ontem Deus me deu uma revelação interessantíssima sobre a ceia. E eu nunca tinha percebido aquilo lá. Sobre discernir o corpo. Rapaz, discernir vai muito além do que eu já conversei com vocês. De forma muito prática, sabe? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado, cara, pra gente não colocar uma coisa no texto que não cabe. Isso é bem importante, tá? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo. E que em todo o corpo bem ajustado, consolidado para auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio crescimento. Ou seja, por isso que é importante a gente estar ajustando, corrigindo, acertando, porque aí o corpo cresce. Quando que o corpo para de crescer? Quando de verdade isso não acontece, tá? Agora vamos pro contexto que a gente tanto quer, porque o tempo tá voando. Olha, já são 5 horas da tarde, é isso? Nem comecei. Me ajuda, Jesus. Pera aí. Gente, eu vou ser mal objetivo, tá? Nossa, eu dei tanta volta aqui agora que, meu Deus do céu. Isso, portanto, digo no Senhor e testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha a importância da nova natureza, tá? Tendo o seu entendimento obscurecido, ou seja, se você vive no que você pensa e não na palavra, esquece, você não vai entender a Bíblia Sagrada. Tá? Você não vai entender. Você vai ler, não vai entender nada. Por quê? Porque você quer encontrar no texto o que você pensa, não o que realmente está escrito, tá? Separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Esse texto é fortíssimo, está falando de nova natureza. Perfeito? Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. É assim que começa a ignorância, é assim que começa a pessoa começa a agir como incrédulo, duvida das coisas, não acredita mais em nada, vai esfriando na fé por causa disso. Olha a importância de fazer completamente o contrário disso. 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, e que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Tá vendo? Que se corrompe segundo os desejos enganosos. 23. E se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão de procedimento de verdade. Olha para você ver que interessante. Quando você nasce de novo, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Quando você nasce de novo, você tem acesso a uma coisa importantíssima. Como é que chama isso? Tá escrito 24 aí, ó. Você tem até direito de se revestir disso. Nova realidade. Lê no texto. Cadê o povo online? Pode falar também se souber a resposta, gente. Novo homem. Novo homem. Na minha tradução tá linda aqui, ó. N-A-A. Nova natureza. O povo online pode, se vocês tiverem a resposta, vocês podem soltar o microfone e falar, tá? Não tem problema. Nova natureza. Então, toda vez, você tem que aprender isso aqui. Se você não nasceu de novo, você não tem acesso a uma nova. Você não tem acesso a isso, cara. Isso é uma realidade para quem nasceu de novo. Aí nós vamos voltar, logo vocês vão ver na próxima ministração, nós vamos voltar numa outra estrutura. Nós começou que hora, gente? 4, né? Então nós tem tempo para divertir bastante aqui ainda. Então escutem bem para vocês verem, ó. Você vai ser salvo, tá? E automaticamente todo esse processo, ele é já evolutivo. Ele é um processo que vai se desenrolando. Deus criou toda essa infraestrutura para ela ir sequencialmente indo acontecendo. Então a salvação, ela vem primeiro. Essa ideia que você tem que ser salvo, você é salvo depois que você nasce de novo, cara, isso não é real, tá? A salvação não te põe para dentro do reino dos céus, ela te salva dos seus pecados e da condenação. Olha como é que é importante você saber isso aqui, cara.
Se tiverem dúvida, se enquanto eu prego alguma coisa, algum conceito que você leu, confrontar o que eu tô dizendo, põe pra fora, tá? Eu sei que vocês acreditam muito no que eu prego, me veem como filho de Deus, reconhecem que eu sou, mas se tem um versículo que eu tô falando confronta vocês, pega isso e põe pra fora. Os online, os presenciais aqui, todo mundo, por favor, tá? Não fiquem só ouvindo, não. Tá? Ficar em silêncio adoece. Tá bom? Então isso é muito importante. Não entendi. Qual frase? Tá, se você não ouviu, você não vai conseguir falar o que eu disse, né? Ou seja, qualquer coisa, não é legal você ouvir e ficar quieto, porque isso adoece a sua alma, não é bom. Você vai sempre ficar com um problema confrontando o seu interior e te impedindo de absorver a verdade. Vai existir, por exemplo, se eu falo uma coisa e isso confronta algum texto que está dentro de você, você precisa colocar para fora. Por quê? Porque se você não colocar para fora, você não vai conseguir executar o princípio do troca de verdade. Você tem que estar convencido que o que está saindo dentro de mim é mais vida do que aquilo que está dentro de você. Quando isso te convence, você tem força para trocar a verdade. Aí realmente você troca uma verdade pela outra, tá? Porque você não vai trocar uma verdade se você acreditar que a que você tem é maior do que a que eu tenho. Que era o que acontecia com o apóstolo Paulo, ele ficava bravo com o povo lá. Principalmente com o pessoal que vinha fazer arruaça. Então, lembrem-se, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, já desfazendo um problemão aqui dentro. Gente, não existe essa ideia de que quem nasce de novo já nasce limpo, já nasce perfeito, já nasce recalcado, sacudido, transbordante, já nasce na pureza da santidade. E lá, gente, se você escutou alguém pregar sobre isso aqui, gente, isso não é real. Não é real. Nascer de novo tem a ver a sensação de alguém pequeno, tendo uma nova oportunidade de vida. Você era uma velha criatura e nasce de novo uma nova criatura. Nova criatura, nova criatura. Olha que legal isso, nova criatura. Só um minutinho. Uma nova criatura. Então o que acontece? Você tem uma nova oportunidade de vida. Só que a velha criatura não existe dentro de você. Você é uma nova criatura convivendo com uma velha criatura. Você começa com as suas guerras. Quem já ouviu da guerra da carne contra o espírito? Entende? Então isso é bem importante que vocês saibam e tenham consciência disso, tá? Nosso objetivo central qual é? Nos tornarmos filhos maduros. Então você vai lá, você vai ganhar a sua salvação. Agora você tem a oportunidade de acessar esse reino de duas formas. Ou depois que você morre, ou em vida. Isso aqui você tem que entender. Wagner, mas eu quero entrar no reino vivo aqui, do jeito que eu tô. Então, tudo bem. Vos convém nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar dentro desse reino. Entenderam? Então, esse aí começa a vir a próxima estrutura que nós vamos entrar aqui na próxima reunião nossa de noite, tá? Então, vocês têm que ter essa consciência. Então você vai ser salvo, isso é maravilhoso, você não vai para o inferno mais, glória a Deus, aleluia por tudo isso, isso é extremamente importante. O que eu tenho de benefício? Você pode ser salvo, né, e não usufruir de nada dentro da terra, isso é possível. O Wagner, mas eu sou salvo e quero permanecer, não vai conseguir só ser salvo e permanecer daquele jeito, não faz sentido. Por isso que a Bíblia fala sobre desenvolver a sua salvação. Por isso que a Bíblia Sagrada fala sobre você não permanecer como você está, vir de um jeito, mas não permanecer do jeito que você veio. Por isso que a Bíblia fala sobre você Bom, deve estar conversando com alguma criança ainda. Mihai, vai atento aí com os microfones, tá, meu filho? Me ajuda, tá? Então, isso é bem importante. As mãozinhas levantadas é pergunta, gente, é isso? Podem fazer que a gente vai pular pro próximo texto. Bora. Demora não, pergunta objetivo sem história, tá? Tem ele Simone, nossa pastora, e Eliade. Pode falar. Eles entram no reino de Deus, mano. É essa a pergunta? Não, nasce após a morte, não. Tô dizendo que nasce de novo após a morte, não. Tô dizendo que a pessoa entra dentro do reino.
Porque senão, mano, a gente vai criar uma doutrina kardecista aqui, entendeu? Que você vai morrer e desenvolver uma... Sim, não. Eu vou criar a tempestade em copo d'água justamente por causa de problemas que aconteceram no nosso meio aqui, tá? Por exemplo, uma irmã simplesmente chegou na ideia de dizer aqui pra mim que o ladrão da cruz passou o processo de uma morte, né, que ela acredita, e também de um novo nascimento depois da cruz. Sabe? Vai criando um negócio que ela não tem registro para sustentar isso aí, entendeu? Então, para não criar esse tipo de doutrina kardecista, essa doutrina meio doida da cabeça, eu já te digo, você pode entrar dentro do reino dos céus depois que você morre, salvo, ou nasce de novo. Ah, tá vendo? Então quando você nasce de novo, você morre, né? Não, quando você nasce de novo, você recebe uma nova oportunidade de vida, e através desse processo de nascer de novo que Jesus nos deu, a oportunidade, que é uma doutrina de Jesus, não é uma doutrina de Paulo, não é uma doutrina de Pedro, é uma doutrina muito repetida pelo apóstolo João, mas é uma doutrina de Jesus, do Filho de Deus, tá? Quando isso acontece, automaticamente você começa a usufruir de coisas que um salvo não pode. Não pode. Por exemplo, uma coisa doida aqui, cara, que vocês vão ter que entender que é diferente, tá? Você pega lá Cornélio, tá? Vou deixar vocês felizes aqui, ó. Deixar bastante incógnito na cabeça de vocês. Você pega Cornélio, o apóstolo Pedro, vocês lembram disso ou não? O apóstolo Pedro começa a pregar o evangelho na casa de Cornélio. O que acontece? Quero ouvir, gente, abre a boca. Uai, qual parte? A primeira, ele chega lá dentro e começa a pregar lá dentro. O que acontece? Ele fala sobre a experiência que ele teve. Ele entra dentro da casa de Cornélio e começa a pregar o evangelho de Jesus, de salvação. O que acontece? Ele prega o evangelho, mas acontece como? Tu fala, o que o Cornélio faz ou o que Pedro faz? O que acontece dentro da casa, sequencialmente, já rapidinho? O Espírito Santo desce. O Espírito Santo desce. Eles são batizados com o Espírito Santo. Na realidade, eles recebem o Espírito Santo. É nessa passagem que eles caem no chão ou não? Não. Eles recebem o Espírito Santo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. A potência do que aconteceu ali dentro eu não sei dizer pra vocês, mas eu sei dizer pra vocês que eles recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o penhor da salvação. E se vocês não entenderam o que é isso, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. O apóstolo Paulo diz assim, ó, você vê que Deus quer salvar você mesmo, filho, não tem conversa. Ele te dá o Espírito Santo pra quê? Só pra garantir que você sobe. É como se ele viesse buscar o Espírito dele, você vem de brinde. Entenderam? Então ele faz de tudo pra sua salvação. Entendeu? Ele entrega o Filho dele e ainda coloca o Espírito dele dentro de você como penhor. Vocês entendem o que é penhor, né, gente? Ele põe ele dentro porque ele vai buscar de volta o Espírito dele. Entenderam ou não? Então isso acontece. Perfeito? Nós vamos ler essa passagem depois aqui. Cornélio. Guga, acha ela pra mim aí, que eu não sei de cor aqui dentro e eu não tô com ela na minha cabeça e não tô com vontade de procurar aqui agora, tá? Então de Efésios 4, 24, gente, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, ó, verso 22, que a maneira antiga de viver, né? Você vê lá, a velha natureza, que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, separados da vida de Deus, concede por causa da ignorância e da dureza do coração, ou seja, dureza de coração, viver seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, suas próprias vaidades, ou seja, você vai se tornando ignorante da verdade de Deus porque seu coração está endurecido. Isso tudo faz parte de uma velha natureza. A partir do momento que você aceita isso daqui, você não consegue viver longe. Só que isso você não consegue quebrar sem nascer de novo, cara. Você não vai conseguir quebrar isso aqui sem nascer de novo. Você melhora, você até avança, mas você não consegue quebrar essas coisas sem nascer de novo, cara. Infelizmente. E isso aqui já foge um pouco do formalismo, tá, gente? Existem pessoas que até experimentaram o novo nascimento, mas se tornaram formalistas. E esses formalistas são pessoas que se ofenderam por criarem dentro da cabeça delas doutrinas pessoais. Isso aqui é uma coisa que você tem que entender também, tá? Verso 22, ó. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus. Ou seja, quando eu nasço de novo, eu tenho a oportunidade de usufruir dessa nova natureza.
Eu tenho a oportunidade de deixar meu espírito ser renovado em entendimento. Olha que coisa linda. Atos 10:44. 10:44, deixa eu anotar aqui. Atos 44, depois nós vamos lá estudar esse texto. Perfeito, gente. Tia Simone, não sei se eu respondi a pergunta dela já ou não. Eliade, consegui te responder, linda? Eliade, consegui te responder? Não ouvi? Tá, eu preciso que vocês entendam, de verdade. Não só fiquem com vergonha. Se não entender, pergunte de novo, não tem problema. Tá? É vocês que estão aqui, a prioridade é vocês todos. Agora vamos lá, gente, para Colossenses 3:10, tá? Esse texto é maravilhoso também, eu amo. Oi? Colossenses 3:10, tá? Ó, verso 5, tá? Mais um texto que ele fala da natureza, da velha natureza e a nova natureza. Gente, Paulo fala muito sobre isso. Paulo não fala sobre nascer do Espírito. Paulo não fala sobre nascer de novo. Não é uma doutrina de Paulo. Paulo não toca nesse assunto. Paulo fala dessa realidade que a gente recebe em Cristo Jesus, tá? Essa oportunidade que nós temos em Cristo Jesus. Então vocês têm que saber separar isso. Não é Paulo que vai destrinchar isso pra gente. É Jesus e João, necessariamente. Pedro possivelmente dá uns toquinhos também, tá? Vamos lá, ó. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Já dizendo mais. Gente, eu não vou nem entrar nesse texto, esse texto já desgastou na minha cabeça. Uma vez mais, desfaz a ideia na cabeça de vocês que nascer de novo vai colocar vocês num ato zen. Não existe. O que acontece é, nasceu de novo, sua vida começa agora. É um bebê que nasceu e vai começar pequenininho. Agora começa uma nova forma de pensar. É o que o nosso querido Billy Graham disse. Agora começa as tretas. Por quê? Porque o seu espírito vai literalmente, no Espírito Santo, militar contra a sua carne, militar contra a sua alma e seu corpo. Agora você vai começar a ver um monte de coisa errada que existe dentro de vocês. E é aí que entra a realidade de filho. É aí que o negócio acontece. Porque aí você vai ver agora no domingo que você precisa, com toda a clareza do mundo, parar de ser dedo duro dos outros, parar de denunciar o pecado dos outros para aprender a denunciar o seu próprio pecado. Você vai denunciar seus próprios pecados para Deus. E aí vai desenvolver o seu relacionamento com Deus de verdade. Aí vem a chave do negócio que faz a diferença. Aí você fala, Wagner, parece que eu nunca consegui mudar de vida. Nunca mudou porque não sabe. Não sabe como é que faz para fazer. Ué. E eu vou te explicar tudo aqui dentro. Como é que é de verdade. Não tem como, gente. Só não vai mudar de vida aqui se você não quiser. Ah, Wagner, é porque eu sou ruim mesmo. Não é porque não é ruim, é porque não está praticando ou que não entendeu o que tem que fazer. Não tem essa. Isso aqui é mamão com açúcar, meu filho. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual. Meu amigo, isso aqui é porrada. Paulo toca nesse termo o tempo inteiro sobre imoralidade sexual. Se der tempo, nós vamos destrinchar pelo menos essa terminologia para vocês entenderem. Entenderam ou não? Tem coisas que não é imoralidade sexual, mas tem coisa que é, cara. Tem coisa que é. Às vezes eu passava na rua, a hora que eu percebi, eu tava olhando uma moça na rua. Eu falei, não, cara, isso não pode, isso é imoral. Eu sou casado. Eu não quero isso. Isso é imoral. Agora, repare para você ver, uma característica de um novo nascido, tá? Quem não é um novo nascido, o que a pessoa faz? Um novo nascido percebe o pecado no Espírito Santo e não quero mais. Aí ele vai fazer morrer aquilo. Pegaram ou não? Pegaram a chave aí, o povo online? É isso que vocês têm que entender. Não significa que você não vai pecar mais. É isso que você tem que entender. Não significa que você não vai pecar mais. O novo nascido ele pode voltar a pecar, mas isso já não é mais uma prática para ele. Exatamente. Ele vai pecar, mas não é uma nova prática. Não é uma prática. Nós vamos chegar nesse pedaço aqui em João, tá? Okay. João fala muito disso daqui. Acho que aí muda a consciência, né? Porque, como se fala, é uma luta da carne contra o espírito. Né? Na consciência sabe que aquilo ele pode mudar, ele vai... Só que é uma coisa que vocês têm que entender. Fazer morrer significa que tem como fazer morrer. E uma segunda parte crucial, tá, gente? Para vocês todos que estão nos assistindo aqui dentro. Não é uma briga que você vai ficar brigando que vai vencer, gente. Isso não é real.
Entendeu? Vós já vencestes o maligno. Vós vencestes a vossa carne. O tempo todo tem esses textos falando sobre o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então é uma coisa que a gente vence. Não dá pra ficar brigando o tempo todo com um bumbum aqui, com um braço ali, com uma barriga aqui, com um problema de imoralidade. Que é imoral, é um monte de coisa, não é só sexualmente dizendo, entendeu? Então não é essa a pegada que vocês têm que entender. Então não dá, mas eu nasci de novo, mas eu fico pelejando contra aquilo o tempo todo. Não, gente. Tá pelejando porque a consciência precisa ser alterada. Aí entra aquela outra questão também, né? Você entender que aquilo ali é algo que desagrada o coração de Deus. Então acho que quando você vem junto com esse novo nascimento, você entende que aquela atitude que você nasceu para agradar o coração dele. Então se aquilo te leva para desagradar o coração do Pai, eu acho que é algo que se pode pensar. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele não fala estava no meu coração, ele fala uma coisa incrível. Ele fala assim, gente, você tem que lutar contra o pecado ao ponto de derramar o seu sangue. Pensa pra você ver, ó. Você vai acordar de manhã e vai trabalhar. Você é preguiçoso, você não quer acordar, mas quando você tem um filho, você levanta. Você não vai deixar a criança passar fome. Quando tem algo para fazer você forçar a barra, você força. Entendeu? Então, quando Jesus é absoluto para você, ele é suficiente para você, você faz a coisa acontecer. E essa é uma característica de um novo nascido. Jesus se torna, ou ele vai a cada dia que passa se tornando literalmente absoluto para você, tá? Portanto, façam morrer toda, imoralidade sexual. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, se é filho da desobediência porque tem um pai. Quem é o pai? Se o diabo é seu pai, você acha que você vai fazer o quê? Não é pro reino dos céus que você vai entrar. Então, cada vez que eu pratico isso, eu estou entrando no ônibus que me leva pro inferno, gente. Isso aqui é muito real. Então eu preciso entender que se eu quero praticar imoralidade sexual, ou se eu quero achar que aquilo é normalzinho, se aquilo tá tudo bonitinho, eu estou indo para o inferno. Aí vem uma frase que eu já digo há anos: ninguém vai para o inferno enviado por Deus. Vai para o inferno com a própria mão, com a própria mala, com as próprias pernas. Entenderam? Isso aqui é muito sério. Perfeito, gente? Se alguém quiser fazer pergunta, deixa a mãozinha ali, ó. Tem uma mãozinha ali do lado, você coloca a mãozinha ali, que eu sei que você quer fazer uma pergunta, eu paro assim que eu já consegui, tá? Vocês também andaram nessa mesma coisa no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. E Paulo exorta isso o tempo todo, para que nós nos comportemos de verdade como agentes da luz. Entendeu? E que nós não nos falemos no nosso meio com esse tipo de linguajar. Tanto que eu vou ler alguma coisa disso aqui para vocês loguinho. Então o que eu queria que vocês ficassem claro para vocês? Eu não tenho problema com essas palavras, elas não mexem dentro de mim. Isso não é algo que fere o meu interior e nem atrapalha a minha realidade de filho. Porém, Paulo deixou bem claro sobre tratar consciência. Eu, como filho de Deus, eu preciso não buscar meus próprios interesses, e sim os vossos interesses. Então, se o meu comportamento e a minha atitude fere a sua consciência de mente fraca, eu preciso mudar. Então, se comer carne escandaliza meu irmão, então eu vou parar de comer carne. Pelo menos na presença das pessoas, que é o que Paulo fala. Então, eu não deveria ter um comportamento como esse para eu não ferir a consciência das pessoas fracas. Porque quando eu firo a consciência das pessoas fracas, eu estou ferindo o próprio Cristo pelo qual morreu por elas. E elas estão pecando por causa do meu comportamento. Aí eu estou deixando de ser filho por causa desse comportamento. Estão comigo, gente? Então não é legal ter esse tipo de comportamento, tá? Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Tá vendo que a pessoa já perdeu a velha natureza, mas ele está sendo exortado para parar? Por quê? Você ganha uma nova natureza, mas a velha ainda está ali. E qual que é a jogada de um filho maduro para um filho que não é maduro? Olha que legal. Fica aqui. Meu filho fica aqui. Cara, usar minha mão agora. Jesus ajuda. Gente, se vocês não estiverem me escutando, vocês me falam, tá? Coloquei o microfone aqui embaixo. Pra você ver, quem tem tudo, ó. Escutem pra vocês poderem pegar aqui o exemplo, ó. Qual foi a última palavra que eu falei que eu fiquei constrangido com toda essa gentileza? Filho maduro, obrigado. Fiquei tão constrangido com essa gentileza que eu até me perdi. Escutem, ó. Qual que é a diferença do filho maduro para um filho não maduro? Quando você nasce de novo, você tem a nova natureza e a velha. As duas estão ali.
Quando que você se torna um filho maduro? Quando você vai fazendo morrer essa natureza. E essas práticas vão acontecendo. Ou seja, um filho maduro é aquele que age sem a intermitência e a ação direta da sua alma. Olha que coisa linda. Isso vai chegar? Claro que vai, depende de você. O quanto que você mergulha dentro de Cristo. Até chegar a hora que você vai viver exatamente como Cristo viveu dentro da terra. Sem a ação direta da sua alma. Porque ela vai reduzindo até acabar. Então a alma vai sendo regenerada e você vai tendo agora duas vozes aqui dentro. A voz da parte da regenerada e a parte que não é. Até chegar uma hora que essa parte regenerada começa a trabalhar junto com o seu espírito e começa a engolir a outra. Porque um abismo chama outro abismo. Enquanto a sua alma estiver muito forte, ela vai fazer pressão contra o seu espírito. Mas daqui a pouco a briga dela não é nem com o seu espírito, mas é contra a parte da alma regenerada. Olha que loucura, né? O dia que eu escutei isso aqui, eu quase morri. Eu falei, meu Deus, eu tinha uma alma, só agora tem duas. Jesus, você me deu um brinde, né? Uma era do problema, agora duas. Só que quando eu fui perceber, aquela outra parte da minha alma tava discutindo com a parte ruim. Fui, rapaz, agora não é 2 contra 1 aqui, meu amigo, tá tirando? Entenderam? Então isso é muito importante que vocês entendam. Então esse é um processo maravilhoso, cara, que conforme você vai trabalhando, você vai limpando, essa parte vai reduzindo, a parte da alma regenerada vai crescendo, o seu espírito vai ficando estável e você vai fazendo literalmente que essas práticas vão acabando com você. Por isso que você não pode tirar os seus olhos da palavra de Deus. Constantemente você tem que estar estudando, constantemente você tem que estar revendo, constantemente você tem que estar lutando para fazer essas coisas. Na realidade de filho, obrigado, Guga, Deus vai te dar um galardão. Na realidade de filho, que nós vamos conversar amanhã, vocês vão ver isso aqui. Eu vou desafiar vocês a fazer de novo aquele princípio do marque o que você não vive na Bíblia Sagrada. Você vai voltar a ler a Bíblia para procurar na Bíblia o que você não vive. Você vai ser sincero com você mesmo. Porque Paulo falou, faça morrer sua natureza terrena. Como é que você vai fazer se você não consegue reconhecer? Pode. Pode sim. Logo quando eu cheguei aqui, eu lembro que numa conversa você me confrontou por um comportamento que eu tinha, que eu dizia que eu não era assim. E aí você foi logo no início aqui do ambiente, né? E aí eu fui pra casa, eu falei assim, bom Deus, o Wagner disse que eu sou assim. E realmente eu sou assim. Se eu sou assim, eu não quero ficar mais assim. Acabou de pedir pra ser filha. Eu não quero mais ficar assim, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. E aí lá no fundo ele veio eu perguntei assim, como que eu faço pra mudar isso? Que eu não sei. E aí, engraçado como ele falou comigo, né? Ele falou assim, aí eu entendi que eu estou, na minha conversa, eu estou suja, então como que eu faço pra... Aí ele foi me perguntando, quando algo está sujo, um copo está sujo, como é que faz para ele se tornar limpo? Aí ele é lavado? Mas como que ele é lavado? Com o que ele é lavado? Com água, o sabão, vai lavando, vai passando água, vai limpando. E já está exatamente os processos. A Bíblia fala que nós vamos passar pelas águas. Paulo fala uma coisa tremenda, gente, que isso aqui vai ficar para outro dia, tá? Paulo fala que o povo de Israel foi batizado na nuvem. Vocês nunca leram isso, né? Tá lá, velho. Eles foram batizados na nuvem e foram batizados nas águas. Quando eles entraram no mar, aquilo foi considerado um batismo. E quando fala de batizar na nuvem, está falando da Shekhinah. Quando fala de batizar nas águas, está falando de Jesus. Olha que loucura, gente. O povo de Israel viveu a sombra do que Jesus pregou sobre nascer das águas e do Espírito. Ó, a revelação fresquinha para vocês. Entenderam? Quando fala de ser batizado nas nuvens, está falando de nascer do Pai, cara. Quando fala de ser batizado nas águas, está falando de nascer de Jesus. Olha que forte. Entenderam? E a Bíblia fala, estáis limpos pela palavra que vos tenho proferido. Essa palavra é espírito e vida. Sois limpos porque foram lavados pela água. A água é a palavra. Então é importante você mergulhar nas escrituras. Tira a palavra escritura na Bíblia Sagrada, porque a escritura é o Antigo Testamento. Você mergulhar na palavra de Deus, você precisa. Você não pode viver sem a Bíblia, gente. Você não pode. Eu brinquei com o pessoal na hora que eu cheguei aqui. Eu falei, Deus, hoje eu tô tão bíblico, que a hora que eu fui tomar banho, eu falei, amor, eu vou ali tomar um banho na graça e na consolação do Espírito Santo. A hora que eu vi, eu falei, nossa, olha o que eu já falei. Entenderam? Então esse é o ponto. Você não pode apartar os seus olhos da palavra de Deus nem um único minuto. Você não pode tirar isso aqui. Você precisa estar revendo essas verdades continuamente, enquanto elas não se tornarem verdades absolutas dentro de você. Eu estava conversando com a Sheila que está aqui dentro. Ela estava jejuando. Não faz sentido você jejuar sem a Bíblia. Você precisa jejuar e ceiar, jejuar e ceiar, jejuar e ceiar. Não pode ficar sem. E ceiar é isso aqui, é se alimentar da realidade de Cristo. Que depois eu vou explicar para vocês como extrair essa realidade de Cristo. Não sei se nessa imersão, né? Mas enfim. Então é isso que é, olha. Aí você pega, por exemplo, você que gosta de tomar café. O café tá aqui, ó.
Só bater água aqui resolve? Não, precisa passar sabão, filho. Por quê? Você deixa limpo, deixa, mas o cheiro vai ficar aqui. Não adianta eu me sentir limpo e cheirar pecado. Não rola. Não rola, não pode. Então precisa de uma lavagem mesmo. Por isso que para lavar sujeira é com sangue. E a mais loucura é que Jesus fala: vinde a mim e beba. Só que ele não fala o quê? Se tiver sede, vinde a mim e beba. Ele não fala que vai dar água para ninguém. Ele fala para a mulher samaritana que ele vai dar água, mas na passagem que ele abre o braço, ele não fala o que ele vai dar. E quando furam ele na cruz, sabe o quê? Aquele que beber do meu sangue. Então, ao mesmo tempo que ele alimenta as pessoas com água, ele também alimenta as pessoas com sangue. Então, a palavra é a água, o sangue é ele. É relacionamento, meu amigão. Então a gente precisa beber dessas duas naturezas dentro da gente o tempo todo, dessas duas realidades, dentro da gente o tempo todo. Porque senão não adianta, o povo, mas eu vou pro culto, eu leio a Bíblia, nossa, eu mudei de cidade, tô lá andando com vários. Vim aqui na reunião, não muda, gente. A gente tem uma reunião no final de semana, não é isso aqui que nós estamos fazendo agora, cara. Entendesse? E eu quero que essas reuniões que a gente tem aqui vire isso aqui, o mínimo seja isso. O mínimo seja esse nível de imersão aqui dentro, senão não faz sentido. Wagner, mas R$500, como se eu estivesse preocupado com o dinheiro. É compromisso, cara. A pessoa tem que entender que tem que custar para ela. Ela tem que entender que ela tem que mergulhar dentro do negócio e tem que custar para ela, senão não faz sentido. Por que eu falei eu falei para aquela que é do financeiro, por que eu falei, gente, o povo da Assumir a Causa pode entrar? Porque eles estão lutando para estar ali fiel todo dia. Eles estão fazendo alguma coisa e tem de ser honrado por aquilo que estão fazendo, entende? Não faz sentido, cara. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nascer de novo convém de mergulhar, convém de se esforçar, convém de realmente fazer alguma coisa. Se a pessoa pensa no dinheiro, ela já não quer, mano. Entenderam como é que é o negócio? Se a pessoa pensa em acordar cedo, ela já não quer. Se ela pensa em ter que lutar contra alguma coisa, é porque ela não quer. Porque quem quer não fica pensando, meu filho. Faz, dá um jeito. Se vira, não põe desculpa. O gurizinho que ofertou, que tá aqui na escola, ele falou uma coisa engraçada: Wagner, eu tive um impulso de ofertar pelas cadeiras e de repente passou. E a hora que veio de novo eu fiz logo para não sumir. Aprende numa nova natureza, cara. Veio, vai ficar, cara. Você não quer que saia mais. Deus quer fazer, você vai fazer. Não tem essa. Estão comigo? Vamos lá, gente. 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, tá? Se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Ou seja, você vai sendo renovado continuamente nessa nova natureza para se tornar igual a Deus. Perfeito? Até levantaram uma lá na igreja onde nós somos lá. Eu fui visitar um culto adventista e o pastor pregou que Miguel, ele é Jesus. Que loucura, velho, isso aqui. Porque a tradução do nome Miguel significa semelhante a Deus. Foi, desculpa, cara. Jesus não é semelhante a Deus. Ele é o que Deus é. Não tem ninguém semelhante aqui. Enfim. Perfeito? Então aqui está falando uma vez mais, tá? Em Colossenses 3:10 sobre se revestir. Repete comigo todo mundo. Revestir da nova natureza é um presente para quem nasceu de novo. Toma nota disso, por favor. Pronto. Vou dar um bônus track para vocês só hoje, hein? De noite não vai ter esse bônus track, hein, gente? É porque a gente atrasou aqui uns minutinhos. Vou dar esse minutinho pra vocês. Vocês sabem que depender de mim, eu começo aqui, eu quero sair daqui 4 horas da manhã. Eu sou desse. Se tiverem pergunta, o pessoal do online aqui, levanta a mãozinha. Tem um botão, um desenho de mãozinha, só apertar ele que eu já tô junto com vocês, tá? E lembra que sem pergunta não tem crescimento, tá, gente? Não importa qual pergunta. Se ela é boba, ignorante, não importa. Pergunta é pergunta. Cresce quem faz pergunta. Quem não faz, fica aí, morrendo à toa. Tem gente que não consegue fazer pergunta. E o pior, o pregador não acha, sou bom demais para ministrar. Gente, eu sei que Deus me fez bom naquilo que eu faço, mas pelo amor de Deus, não tem como não gerar pergunta, gente. Isso é absurdo.
Pelo amor de Deus. Eliade e Ioane. Bora Ioane, depois Eliade. Pode ir. Oi. Boa tarde. Boa tarde, é o marido, né? Isso. Bora, meu lindo. Olha, 1 Pedro 1:23 tá falando do novo nascimento. Tá. Mas vai chegar lá. Realizações. Tá sim. Deixa eu só, pera aí que tá na minha pauta aqui pra falar sobre ele. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Essa imersão podia começar de manhã e terminar só de noite, né? Mas é muita informação, o povo não abraça, gente. Não abraça. Essa imersão assim, que vai extensa, dá pra fazer, sabe quando? Quando a negaiada já tá mergulhada. Por exemplo, a gente passa essa primeira imersão que não é rasa, o que a gente tá fazendo aqui, não é raso. Vocês vão ver que não é. Depois disso aqui, aí a gente consegue pegar uma assim, tipo, 8 da manhã e ir até meia-noite. Não dá pra fazer assim. Eu queria, viu, mas não dá. Por enquanto não, o pessoal tem que estar navegando melhor na palavra, tem que estar mais profundo. É um sonho meu, né? Que Deus faça de vocês o cumprimento do meu sonho. Quem pode dizer amém? Calavachúvia. Trigo, me faz um favor, meu lindo. Você quer falar de 20... tá. 1:23, né? Isso. Que eu quero falar do 1:24. Peraí. A expressão pouco gerado de nascimento, não sei, acho que é isso que ele tá falando. Peraí, tinha um texto aqui, cadê ele? Peraí, só um minutinho, gente, que eu tenho um texto de 1 Pedro aqui. Só um minutinho, tá, meus amores? 2 minutos, assim, de crente mesmo. É, 1:23, peraí. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Com toda... São 22. Não, sim. Tô vendo o contexto só. Não é toda hora que eu lembro de tudo. Pelo precioso sangue de Jesus, Cordeiro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Esse texto está na pauta da noite. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, vistas do amor fraternal não fingido, sim, intensamente aos outros, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive permanente, porque toda a humanidade... Não, toda a erva do campo... Sim, mano, ele fala, mas no contexto geral, tá? O texto que a gente vai falar de nova natureza aqui de Pedro é 2 Pedro 1:4. Tá? Vocês podem até abrir aí, tá? Abra aí, 2 Pedro 1:4. Colossenses 3:10, tá? Ô Guga, eu gostei. Pode? Ah, quero. Ah, eu quero. Bota aqui, ó. Quero. Bota aqui sim, que eu fiz pra cá. Sai. Expressões que correspondem, tá? Nós vamos colocá-las aqui para fora. Por último, nós vamos entrar nas palavras de Jesus, tá? A gente vai fazer o contrário, como eu falei para vocês. Vamos lá. 1 Pedro 2, 1:4. Isso, tudo sobre nova natureza. Agora a gente falou sobre nova natureza. Efésios 4:24, nova natureza. Colossenses 3:10, nova natureza, tá? Agora nós vamos entrar... Eu quero ver se a gente zera isso aqui para terminar essa parte, pra gente ir para a próxima parte já mais negro do que deveria. Isso. Agora nós vamos falar de natureza divina, que está falando da mesma coisa, o mesmo sentido. Tem várias expressões bíblicas que denotam o mesmo sentido, tá, gente? 1 Pedro...
novidade de vida daqui a pouco, é Romanos 6,4. Agora a gente vai falar de natureza divina, tá? 1 Pedro 1,4. Ó, não, novidade, natureza divina, desculpa. Natureza nova natureza. Só existem 2 versículos na Bíblia com esse termo. Que tem às vezes aí para vocês outra tradução como novo homem, tá? Que é outra expressão também. E eu quero que vocês me façam um favor, se a tradução de vocês denotar outro nome que eu não tô falando aqui agora, vocês me falam, que eu vou colocar na pesquisa nossa aqui dentro, que talvez eu possa ter mais um versículo pra gente poder falar com vocês, tá? Como eu tô usando só a NAA como base, eu não tô fazendo o estudo de todas as versões juntas, tá? Não vou deixar tão teológico esse negócio aqui não. Verso 3, viva a esperança. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Tá vendo? Regenerar significa o quê? Sair de uma velha natureza para uma nova, tá? Mudança. Dar nova existência, melhorar, restaurar, corrigir, revivificar, formar-se de novo. Entendeu? É isso que significa regenerar. Perfeito, gente? Estou usando o dicionário nosso, brasileiro, para explicar. Não estou falando de originais, que é o correto, tá? Mas já é o suficiente para vocês entenderem. Agora já melhorou aqui já. Beto, vem cá, lindo. Abre aqui para nós, aqui, ó. Se não entrar perna longo. O ar-condicionado tá muito gelado. Pode passar na frente, não tem problema não. Abre aqui pra nós, aqui, ó. Isso. Pode puxar também, ó. Esse blackout para nós. Entrar um arzinho. Gente, se ficar muito alto o barulho pra vocês me avisam, tá? Só um pouquinho pra entrar um arzinho, já fica de crente já. Aí, ó. Ótimo. Pronto. Ótimo. Então vamos lá, ó. Regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ficar manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Peraí, gente, acho que eu tô lendo alguma coisa errada aqui, me desculpa. Eu tô lendo errado, tenho certeza, me perdoa, gente. Eu li primeira Pedro, é 2 Pedro. Não, eu li errado, gente, desculpa, eu falei aqui, tá? É 2 Pedro, tá? Desculpa. Me perdoa, gente, li tudo errado, esquece do que eu falei. Pelo poder de Deus, tá? Verso 3. 2 Pedro 1, 3, 4. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso que eu vi que o texto estava estranho. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes, tá? Olha lá, ó. Ô Jesus, salva. Volta. Pronto. Vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Quando fala de escapar, gente, que é um problema que as pessoas distorcem, é que você não é mais escravo dessas naturezas antigas. Hoje você tem poder para falar não, você tem como confrontar isso, você tem como sair disso daí. Antes você estava sujeito à escravidão do pecado, hoje não mais, tá? Isso que é importante que vocês entendam. Perfeito, gente? Então aqui está dizendo que a promessa nos foi dada de sermos coparticipantes da natureza divina e escapado da prisão, da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentando a fé que vocês têm na virtude, por aí vai. Aí ele vai. Fraternal, por aí vai. Né? A gente não precisa entrar aqui agora não. Não tem necessidade, tá? Agora vamos lá para Romanos 6,4, bem rapidinho. Romanos 6,4.
Romanos 6,4, gente. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, ainda tá bom. Romanos 6,4. Aqui nós temos, né, uma outra expressão, tá? A expressão que nós temos aqui, que vocês vão anotar aí agora, é a novidade de vida. Quando você vai ler na Bíblia Sagrada, se você não lê, você não acha essas coisas. Quem não lê a Bíblia Sagrada, o que essas pessoas fazem? Quando as pessoas não leem a Bíblia, vou chamar pra cá assim, aqui, um pouco pra trás. Aí não me atrapalha nem de ler, eu consigo falar com eles aqui. A voz fica boa pra vocês assim, né? Eu consigo virar, falar, ler e tá crente. Acho que um pouquinho. Aí eu posso ir virando aqui, tranquilo pra mim. Ótimo, obrigado, Guga. Deus vai te dar um galardão. Então, o que eu queria que vocês entendessem? A pessoa que não lê a Bíblia Sagrada, ela vai ficar usando um mecanismo para ficar procurando textos e nunca vai entender o que está acontecendo. Por quê? Porque são várias expressões que denotam a mesma coisa. Então, eu vou dar, igual o pai pediu para mim, todas essas adjacências, todas essas ramificações, para a gente fechar no ensino central de Cristo, na próxima reunião de noite agora. Então, vocês vão poder ler esses textos todos com calma depois, com mais calma, já preparando o coração de vocês para a próxima reunião. A próxima reunião nós vamos falar de João 3 e toda a exclamação desse texto todo e do que é nascer de novo de verdade, segundo o conceito central de Cristo. Aí nós vamos quebrar tudo ali dentro. Depois nós vamos entrar no que é realmente se tornar filho de Deus, com todo o cuidado do mundo. Tá saindo trocando toda hora, não? Começa a cortar a voz. Você vai se picando a voz. Quando eu faço isso, resolvo. Ah, ele para de picar. É bug do Meet, entendi. Perfeito. Entenderam como é que é a brincadeira, gente? Então, esse que é o segredo do negócio. Então, agora vocês vão ter a amplitude do que a Bíblia fala sobre todas as diretrizes de nascer de novo, novidade de vida, nova natureza, nascido de Deus, novidade de vida, nascido do Espírito, nova criatura, novo homem, novidade de vida. E tudo que fala sobre o mesmo assunto, para então vocês entenderem o que Jesus quis dizer sobre nascer de novo. Claro. Isso, agora Romanos 6,4. Isso, exatamente. Então vai anotando todas as referências, tá? Você quer que repete as referências ou não? Já anotou, né? Então tá, então vamos lá. Claro, na hora. Não, na 2 Pedro não é nascido, não. Não é nascido de Deus, 2 Pedro 1,4, não. Eu acho que sim. Natureza divina. 2 Pedro 1,4. Natureza divina que está escrito lá. A não ser que a tradução de vocês está dando outro nome, mas a tradução que eu estou entregando aqui é natureza divina. Essa expressão, tá? E tem mais ainda, tem mais um termo ali que eu vou ver se eu consigo achar ele aqui para mostrar para vocês depois. É que na realidade, assim, ó, sabe aquela ideia? Vamos esgotar o assunto? O que a Bíblia fala sobre isso? Tudo é mais ou menos a mesma coisa, sim, mas cada verdade dessa é expressada com um contexto. E dentro desse contexto a gente tem uma maior amplitude do assunto. A gente vai desgastando o assunto, enxergando ele de todos os pontos possíveis. Então, por exemplo, eu te explico sobre motor, te colocando o áudio, o texto, a vista, não sei o que, e andando e olhando e vendo o projeto. Ou seja, eu vou mostrando para você o que é um motor de todas as formas possíveis, até que aquilo se torne real para você. Você viu a pastora Cris? Ela, agora eu sei o que é logos. Ou seja, eu fui usando uma linguagem que traz dentro dela o entendimento do texto. Como a Bíblia foi escrita em outro idioma, quanto mais formas eu puder te entregar essa verdade, melhor para você poder entender. Uma delas te captura o coração, tá? Que é o que eu preciso para vocês experimentarem o novo nascimento. Jesus. Se você quiser me dar outro celular, eu quero. Vamos lá. Romanos 6, tá, gente? 6,4 agora. De preferência, nós vamos para o versículo 1, para dar mais uma caminhadinha aqui. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos no pecado? Pra você ter uma noção. Romanos 5, ele vem
Paulo tem essa ideia, tá, gente? Paulo, ele só muda de capítulo aqui dentro, mas ele vem construindo uma ideia desde lá do capítulo 4. Então, Paulo, qual que é a característica de Jesus? Você quer entender Jesus? Você lê toda a contextualização de Jesus para você entender a ideia geral. Você não pode centralizar Jesus no versículo. Paulo é complicado, cara. Paulo, você tem que ter paciência. Por isso que eu fiz questão de rever o Novo Testamento, porque Paulo, ele começa com uma ideia lá em Coríntios, termina lá em Tessalonicenses. Olha que loucura. Entenderam? Então, a Bíblia não é para preguiçoso. Uma nova natureza desperta dentro de você querer descobrir a verdade. E você tem que querer descobrir a verdade. Entenderam? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Parece estranho isso, né? Mas isso aqui está no capítulo 5, 4, 3 e 2. Pra você poder entender. E eu te sinto aqui, Espírito Santo, com força. Entenderam? Então, essa parte a gente vai desconsiderar. Que ele está falando aqui, ó. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele está falando dos ramos. Ele está falando de um monte de coisa para trás ali. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ó que loucura. Faz sentido? Então você já nasceu de novo, então você não tem que pecar mais, velho. Não, ele está justamente fazendo alusão sobre isso. Pô, você não nasceu de novo? Você não tem uma novidade de vida? Uma natureza de Deus? Então não dá para você viver mais pecando, cara. Você vai ter que sair disso aí. Você não pode deixar isso acontecer dentro de você. Estão comigo, gente? Não pode ficar desse jeito. Você não pode de forma alguma. Olha lá, ó. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Tá vendo? Então, se tem uma terminologia para falar de morte, é no batismo nas águas e não no novo nascimento. Já para desfazer a doutrina que correu no nosso meio aqui, tá? A gente morre no batismo. E o batismo nas águas, gente, ó, vamos lá. Ó. A pessoa ela crê em Jesus para salvação, né? Glória a Deus por isso. E depois você já entra no batismo. É sequencial, gente. O negócio é creu, passa a rasteira e joga dentro da água. E qual que é a proposta do batismo? O batismo é um compromisso que eu vou fazer em Jesus. Eu, a partir de hoje, eu me comprometo, eu assino um documento nos céus através do batismo. Eu me comprometo a morrer em Jesus. Isso é batizar nas águas, cara. Entendeu? Isso que é batizar nas águas, isso aqui é fortíssimo. Por que o batismo é importantíssimo? Aquele que crê e for batizado é salvo. Por quê? Porque o compromisso do batismo é berrar: eu quero ser o filho de Deus. Olha que lindo, cara. Vocês não sabiam disso, né? Quando você batiza nas águas, você está berrando para Deus: eu quero ser o filho de Deus. Eu quero que a natureza terrena morra. Quando você batiza nas águas, você está pedindo o novo nascimento, cara. Existem os dois batismos nas águas, espiritual e o físico, O batismo ou não? nas águas é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E o nascer de novo é outra coisa também. Porque, tipo assim, eu não me batizei no físico. Um exemplo, tá? Nas águas, físico. Mas eu, no meu quarto, teve um dia que eu cheguei e falei: hoje eu decido viver diferente. Hoje eu decido viver diferente, hoje eu decido mudar minha vida. Isso Você pode nascer de novo antes de ser batizado nas águas, cara. Olha que loucura. Isso aqui pode acontecer. Você pode receber o Espírito Santo antes de... Cara, isso aqui é uma loucura. Deixa isso aqui pra depois, isso aqui vai dar nó na cabeça. Mas eu ia já enfiar um monte de coisa. Você não me perguntou, eu já ia botar um monte de coisa aqui dentro, vou confundir um pouco. Deixa pra lá. E vocês também. É possível você ser nascido, é possível você nascer de novo antes de ser batizado nas águas. Isso é possível acontecer. Entendeu? Literalmente pode. Mas o batismo nas águas é importante, tá? Ele é mandamento de Deus. Então ele tem que acontecer. Ele é um ato público. Ele é um documento que você está assinando no mundo espiritual de verdade. E ele é extremamente importante que aconteça. Nas águas já foi batizado, né? Já. Ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Ele é importantíssimo que aconteça. Entendeu? Então, assim, não tem como você ser batizado nas águas sem entrar dentro de um. Não tem como. Você pode nascer das águas. Era esse sentido que eu queria entender, entendeu? Tipo assim, porque a gente sabe que primeiro não acontece no mundo espiritual, né? E aí, tipo... É negligência nossa como líder, mano. Você aceitar Jesus não ser batizado. É um parâmetro, é um padrão. Paulo falou, que nem Paulo falou para Timóteo: trata de pregar de acordo com o padrão que eu te dei. Olha que loucura.
Aí o povo fala, seu Wagner é chato. Eu não sou chato, não, eu sou bíblico. Entendeu? Então, normalmente, é sequencial. Você já se encontra, você se torna salvo, enfim, você se encontra salvo por crença, né, em Jesus Cristo, né? E automaticamente o líder, o presbítero, o bispo, né? Porque presbítero e bispo é a mesma coisa. A diferença é que o bispo já é maduro, o presbítero não. Ele já tem que te conduzir ao batismo. Entendeu? Isso é sequencial, isso aqui. Tanto que foi até uma exortação que um americano que estava me aconselhando falou, Wagner, não seja negligente, que você vai ser cobrado disso, cara. Então é sequencial. Sequencial. Creu, salvo, água. É bem desse jeito mesmo assim. Por isso que normalmente, creu, água e você experimenta o novo nascimento sequencialmente. Mas às vezes esse processo acontece fora da igreja, cara. Entendeu? O camarada tá assistindo uma pregação minha, ou sua, enfim, de quem for, pegou a Bíblia sozinho. E a hora que ele vê o negócio tá acontecendo, cara. Entendeu? Porque Deus não se limita, né, mano? Não. Deus não, entendeu? Não é assim, mano. Não é desse jeito. O negócio foi, entendeu? E foi. Entendeu? Tem algumas coisas que elas vão acontecer. É aquela coisa, ele olha o coração. Viu na pessoa que o coração tava desejoso. Não tem meio termo não, entendeu? Mas é importante que a pessoa seja conduzida a batismo das águas. Não é religioso aqui, cara. É necessário, é mandamento, é espiritualístico isso aqui. É muito forte. Tem que passar pelas águas. Entendeu? E eu vou deixar vocês até felizes aqui, tá? Olha que loucura. Quem quer pegar a revelação, diga amém, que eu vou descer. Amém. Quentinho, aleluia! Saindo do forno. O povo de Israel, cara, foi batizado nas águas, não foi? Foi. Eles passaram dentro do mar. E tudo em Deus tem que ser profundo. Por isso que Deus já batiza o povo no mar uma vez. Você já entra na profundidade. Então o batismo é uma ação de profundidade em Deus. E é justamente nesse batismo que você tem que enterrar Faraó e todo o Egito. Forte, né? É ali. Mas Wagner, é ali que morre toda a natureza terrena. Não, mas é ali que eu me comprometo que Faraó morre. É ali que eu me comprometo que eu não vou sentir mais saudade nem do pepino e nem da cebola. É ali que eu me comprometo que eu não quero mais essa realidade dentro de mim. Entenderam isso ou não? Amém ou não amém? Espera aí que eu vou ler ainda aqui o 4. Aí assim que eu ler o 4 a gente tem a Eliade, tem a Sheila e tem a Érica, tá? Érica, isso? Perfeito? Vamos lá. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo e fomos batizados na sua morte? Nós todos aqui, só cata isso aqui, né? Caramba, isso aqui é loucura. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, eu preciso, depois do meu compromisso com esse batismo, andar em uma novidade de... Essa novidade de vida atrai para mim o quê? O novo nascimento. Aqui ainda não é o novo nascimento, mas aqui atrai o novo nascimento. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, eu fiz um compromisso que eu vou fazer morrer aquele negócio, que eu vou viver por Cristo e para Cristo. Então eu estou pedindo de verdade a morte da velha natureza. Quando eu estou pedindo a morte da velha natureza, gente, eu estou pedindo o quê? Ruja os tambores. Nova natureza. Entenderam? Então isso aqui é fortíssimo. Olha lá, sabendo isso, a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Tá vendo? Ó? Acabei de pregar aquele trem pra vocês. Vou até marcar aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? A gente nasce de novo pra quê? Pra não ser mais escravo do pecado. Ou seja, não significa que o pecado não exista mais dentro de você. Até Romano, gente, pelo amor de Deus, Paulo fala. Então já não sou mais eu quem peca, é o pecado que habita em mim, é o mal que habita em mim. É um apóstolo, bicho, que tá falando isso, cara. Entendesse? Não é pouca coisa, não é muita coisa falando. Aí no Espírito agora você tem quem faz acabar com aquilo lá. Imagina quando que Paulo ia enxergar toda essa trajetória dentro dele. Só para fechar o raciocínio. Quando que Paulo ia conseguir ter essa revelação toda se ele não tivesse nascido de novo? Quando que ele ia enxergar toda essa treta se ele não tivesse nascido de novo? Como que ele ia poder ver tudo isso se o penhor da salvação não tivesse dentro dele? Entenderam?
Você começa a ver o pecado, a sujeira. Quando você começa a ver que a sujeira está dentro de você, isso é um sinal, negão. Tá profundo, por exemplo. Você percebe que você precisa nascer de novo, é que o Espírito Santo tá fora de você. Desculpa, você percebe que você precisa se encontrar com Jesus, porque Jesus é sua salvação. Tem o Espírito de Deus te convidando a ser salvo, é Ele te levando a Jesus, igual o texto fala. Perfeito? Mas quando você percebe que você tem que mudar seu caráter, que você tem que ser transformado, cara, é porque possivelmente você já pode ter experimentado a nova natureza, velho. Eu acho que quando assim, uma pessoa ela passa por esse processo do novo nascimento, passa a experimentar nova natureza, né? Ela passa a experimentar coisas de Deus que, como eu posso dizer, aquilo que ela enxerga que está dentro dela já não faz mais parte de si. Ainda assim que venham os sentimentos e as sensações, mas é algo que ela entende que aquilo ali já não é mais parte dela. Vou te dar um exemplo clássico. Imagina que você vê que uma pessoa fala pra mim assim: pastor, o senhor vai ter que falar que o senhor não tá aqui. Aí tem pessoas pra me assistir. Isso não é a plenitude da justiça. Nós vamos falar isso amanhã. Isso não é a plenitude da justiça. A verdadeira justiça não é a justiça que é feita do lado de fora. Ela é feita pelo lado de dentro. Vocês vão aprender isso amanhã. Jesus, ele falou: quem fez o exterior também não fez o interior. Então a justiça de um novo nascido, gente, desculpa, a justiça de um filho de Deus, ela é interna. Ela é aquela quando ninguém está te vendo. Como é que você sabe que você nasceu de novo? Você está monitorando o seu coração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você está monitorando o seu coração o tempo todo para que ele se comporte do jeito certo. O que é um filho? É aquele que faz isso. Ele está o tempo todo olhando para dentro. Então, meu amigo, ninguém está vendo. É tudo que eu preciso para eu não pecar. Justamente porque ninguém está vendo. Estão comigo ou não? Aquela música mundana, satânica. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você faria se ninguém pudesse te ver? Como Cristo? A mesma coisa que eu faria com todo mundo me vendo. Entenderam? Então, santidade é o resultado da prática de justiça. Justiça é essa interna e externa. Então, eu preciso que a minha justiça ultrapasse a dos fariseus, que são externa. Eu preciso da justiça interna, que é a de Cristo. Entenderam? Então, isso é muito, muito importante, cara. Eu tô ali dentro do carro sozinho, não tem ninguém, a mulher do lado tá ali passando a língua, sabe? Meu filho, vai limpar a boca, meu bem. Usa uma escova de dente, é melhor. Não é comigo que você vai encontrar isso aí, meu filho. Entenderam? É essa a ideia. Qual é a sua oração se uma mulher parecer pelada pra você assim, vai falando assim: olá, pastor, tudo bem? Você expulsa o demônio, você pega o demônio, ou você permanece, filho? Gente, é simples. A minha oração é que isso não aconteça, entenderam? De verdade. A minha oração é de verdade, que Deus seja sempre maior dentro de mim. Eu não vou ser idiota nem medíocre de dizer pra vocês aqui: cada dia é um dia, cada momento é um momento. A cada dia que passa, eu luto para que a verdade do Evangelho seja mais forte, a natureza de Deus seja viva e eficaz dentro de mim o tempo todo, para que de verdade eu ponha para correr esse tipo de coisa. Já tive circunstâncias semelhantes. Então esse é o ponto que a gente tem que entender, tá? Que é muito importante. Vamos lá, gente. Novidade de vida, passou, sejamos mais escravos do pecado, porque ele morreu. Tá. Não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, a partir do momento que eu morro para o pecado, nascendo de novo, tá? Que eu estou literalmente aqui através do batismo, né? Dizendo que eu não quero mais esse pecado dentro de mim, eu recebo a justificação da cruz do Calvário sobre a minha vida. Então eu já não sou mais responsável pelos meus pecados. E é isso que vocês têm que entender, cara. Paulo fala muito isso aqui. Nós não somos justificados por obras. Nós não somos justificados pela nossa santidade. Então, o ato de eu praticar justiça não é para minha salvação. O ato de eu praticar justiça é para eu ter inclinação para o Espírito, para eu viver a realidade de Deus como um filho que o agrada, porque isso agrada o coração de Deus. Não tem nada a ver com ser salvo, não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com a minha realidade em Deus. Mesmo eu lutando para viver justiça, eu sou pecador, sujo e podre. Entenderam? Mesmo eu lutando para viver a santidade de Cristo, sendo irrepreensível, a minha justiça diante de Deus são como trapos imundos e apodrecidos, cara. Às vezes você olha pro cara e você fala: esse é justo, é imaculado um camarada desse, velho. Um cara desse é assim, irrepreensível. Eu sou podre diante de Deus, mesmo nessa estatura. Eu, na estatura de varão perfeito diante de Deus, eu sou podre. Vocês estão entendendo? Como um mendigo diante dele, cara.
Então vocês têm que ter essa consciência que mais avantajado, o mais rápido possível. Não tem nada a ver com salvação. Aí eu tenho a obrigação de escutar algumas pessoas falar assim: eu nasci de novo, agora eu sou puro, eu não peco mais, eu não erro mais, eu sou perfeito. Cara, pelo amor de Deus, gente, vocês me perdoam o linguajar um pouquinho mais enfático, mas uma pessoa dessa tem que silenciar o lábio o mais rápido possível, porque já está começando a emprestar a boca para Satanás. Vocês estão comigo? Não, gente. Olha Paulo, gente. O evangelho da salvação que perdoa eu, o principal dos pecadores, é Paulo, meu amigo. É daí que vem as heresias das piores que tem. Vamos lá, gente, o horário avançou demais. Romanos 6, então nós falamos sobre novidade de vida. Agora vamos lá para as perguntas, tá? Nós ficamos aqui na... Eliade, vamos lá. Objetivo sem história, tá, Eliade? Me ajuda. Sheila Murato, depois. Érica e Jonathan Patrick Oliveira. Acho que é isso aí. Eliade, vamos lá. Firmão. Oi, mano. Eu já ouvi vocês explicando essa passagem. Sim. Primeira João 5, 18. Sim. É uma passagem que as pessoas usam para justamente como desculpa essa questão do pecar, né? Na minha tradução aqui está falando: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Não, essa tradução sua tá errada, tá? Sim. Nossa, pensa na tradução errada. Essa tradução também, né? Não, essa tradução tá erradíssima. Na prática do pecado, né? Essa... Isso. Essa tradução que você tá usando é a única que tá errada. Infelizmente. Não, nós vamos ter que trocar essa tradução sua. Só que lembra, tá? A Bíblia é Bíblia, é bom você ter ela. E infelizmente, tem algumas Bíblias que alguns versículos estão bem ruins e outros estão perfeitos. Tem versículos nessa tradução que você tá, que o versículo tá impecável nos originais. Agora, por exemplo, eu gosto muito da Thompson, mas eu tô apaixonado na NAA, gente. Eu tô apaixonado nela. Olha só, eu tô usando muito, gente, o Kindle, tá? É um negócio que pra mim é coisa linda. Qualquer posição que você fizer, ele tá ali lindo. Essa aí tá certinho. Essa tá de acordo com os originais. Então eu tô usando muito. Aí eu tenho minha ferramenta de trabalho aqui dentro que põe todas as traduções existentes em português à disposição. Já tem aplicativo que faz isso, né? Ele pode fazer a comparação, você tá lendo e fazer a comparação de duas versões ao mesmo tempo. O Logos, tá, meus amores? Fazem isso, só que o Logos, infelizmente, é uma ferramenta cara, tá, gente? Se você perguntar, Wagner, qual ferramenta você usa? Eu uso o Logos para estudar. Mas é eu e o Espírito Santo usando a Bíblia só, não é dois. Quando eu preciso fazer um cálculo técnico, eu uso o Logos. Mas é uma ferramenta cara, gente, não é barato. Infelizmente, não é uma coisa que todo mundo pode ter. Infelizmente, no dia de hoje eu me sinto privilegiado por ter. Então essa é uma versão extremamente errada, tá? Mas nós vamos chegar à expressão... Nós vamos usar João daqui a pouco. João usa a expressão nascido de Deus, tá? Ele é o que mais usa, que é a versão de Jesus. Respondeu, Eliade? Perfeito? Sheila? Vamos lá, Sheila. Tamo junto? Tá, tô junto. Boa noite, minha irmã. Pode perguntar tranquila. Fica crente, hein? Toma um café aí. Enquanto você tá ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, de jeito nenhum. Crer, acreditar. As pessoas veem Cristo como verdade, mas não querem passar as mãos. Então, mas é porque não nasceu de novo, não tem compromisso com Jesus, Sheila. Vamos lá. Não, calma.
Aqueles que creem em Jesus, a palavra crer vem do estado de confiança. Por exemplo, eu acredito que o milagre pode acontecer, mas eu nunca vou ver um, nem através de mim, nem na minha frente. Nem através de mim, possivelmente na minha frente, mas através de mim eu não vou, porque eu só acredito. Acreditar não é crença. Crer tem a ver com confiar. A crença tem o poder de fazer eu atravessar uma parede. Acreditar não. Entendeu? Então muda muita coisa. Quando se trata de confiança, tá falando de crença. Quando se fala de crença, tá falando de confiar. Literalmente de viver uma realidade baseada em confiança. Por exemplo, minha irmã, continuamente, se eu fosse... Como é que é? Não entendi. Não tem problema. Sim. Então, mas aceitar Jesus... Tá, continua. Então, o crer vai no caminho. É que na realidade, mano, essa doutrina do aceitar Jesus, ela estraga tudo, entendeu? Eu entendi. Se eu responder errado, você me corrige, tá? É que essa doutrina do aceitar Jesus, mano, ela destrói o princípio da salvação, entendeu? Primeiro que é Jesus que precisa me aceitar. É Jesus que precisa me aceitar, não é eu que tenho que aceitar ele, entendeu, cara? É o primeiro ponto. Segundo, eu fui aceito com a possibilidade de ser salvo. E a salvação vem de crer em Jesus. A minha realidade de filho parte do início da crença em Jesus Cristo, da confiança nele. Do meu coração está pautado nele, entendeu? É daí que vem a crença. Então não faz o menor sentido esse negócio de aceitar Jesus. Então o que acontece? A pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, mas não desprende a ideia ela não desprende a ideia de crença. Entendeu? Ela vai querer crer depois. Cara, isso não existe. Então os pastores e os líderes hoje, eles têm que mudar a forma deles de pregar o evangelho, porque essa ideia de aceitar Jesus é meninice. Isso aí é uma coisa que não existe, gente. Não é real. Não tem nada a ver. Eu preciso fazer confissão. Quando se trata da confissão de Jesus para se tornar filho, a confissão de Jesus Cristo para a salvação, não está falando de aceitar Jesus. Está falando da confiança, crença do meu coração de forma externa. Quando eu reconheço com a boca, se faz confissão para a salvação. Por que esse texto fala, Romanos fala isso aqui? Porque está falando de aquilo que já foi gerado dentro do meu coração. Eu passei a confiar em Jesus, cara. Entendeu? Eu passei a de verdade acreditar nele. É algo que já aconteceu aqui dentro de mim. Entendeu? Não tem nada a ver com acreditar se ele pode me salvar ou se ele não pode. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Por isso que quando se trata de andar com Deus, você está falando de um relacionamento. Hã? Não entendi. Mano, a confiança, você cresce nela. Você cresce dentro dela, é óbvio. A confiança, você cresce dentro dela, entendeu? É normal. Quanto mais você caminha com Deus, maior é a confiança que você desenvolve. Começa com você caminhando com Cristo. Primeiro, para você ser salvo, você precisa confiar que você... Mano, deixa eu te explicar uma coisa. Existem algumas coisas que você não pode protocolar e criar padrões. Não tem como padronizar. A confiança começa para cada um da sua forma individual. Entendeu? Uns confiam mais, outros confiam menos de início. Isso não é um padrão. Entendeu? Por exemplo, quando eu entrei no evangelho, eu entrei de cabeça. Falei, já que é para ser, então vamos ser. Eu sou assim. Deus me fez desse jeito. Outros são mais desconfiados. Eles precisam se sentir, sabe, envoltos de Deus para que de verdade eles consigam fazer o que tem de ser feito. Entenderam? Então isso aqui também é uma coisa muito importante para ser corrigida. Tá? Então o que eu preciso que vocês entendam? Pra gente fechar, nós vamos ter que encerrar aqui, senão a gente não vai conseguir começar de noite, tá? Então, vamos terminar aqui da Sheila. Cadê? Jonatas e Érica, vocês vão deixar a pergunta de vocês anotadas, que eu vou começar o próximo bloco, no próximo horário, já respondendo a pergunta de vocês. Então, Mihai, toma nota pra mim aqui dentro, ó, da pergunta do Jonatas, Patrick, e da pergunta da Érica, que ficou pendente aqui dentro, que a próxima reunião a gente já começa a responder a pergunta deles. Só terminando da Sheila. Então, o que acontece? A primeira parte de confiança é eu reconhecer que Jesus é o Salvador. Eu reconhecer que eu preciso dele como Salvador da minha alma. Eu reconhecer que eu estou perdido.
Eu reconhecer que eu preciso sair dessa vida destruída que eu tô vivendo. Esse é o primeiro ato de confiança para todo mundo. Isso aqui é igual para todo mundo. Isso aqui sim é padrão. Depois disso, conforme eu vou caminhando com Cristo, eu vou aprendendo que Ele protege, que Ele cuida, que Ele supre, que Ele faz isso. E isso vai desenvolvendo a minha confiança através das sementes de realidade que Ele me dá, chamada experiência. Agora eu sei que Ele me alimenta, eu sei que Ele paga as minhas contas, eu sei que Ele me ajuda a vencer meu emocional, por exemplo. Eu morria de medo de mexer em qualquer problema do meu coração. Por quê? Toda vez que eu tentei fazer sem Ele, eu me arrebentei. Eu gastava 6, 7, 8, 1 ano para voltar de um problema emocional. Aí você acha que eu vou ter coragem de tratar meu coração? De jeito nenhum. Se eu mexi uma vez e ficava 1 ano doente, de repente ele, não, pode ir, eu tô junto com você. Aí eu morrendo de medo, falei, não, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou, calma, tá tudo bem. Aí eu resolvi um problema que ia durar 1 ano em 2 dias. Aí eu comecei a ficar encantado com aquilo, falei, uau, que legal, gente, isso. Então, o desenvolvimento da confiança, da crença, ele é ascendente, ele vai passando com o tempo. E quanto mais você desenvolve sua consciência, mais o que ele vai sendo colocado dentro de vocês. Isso é para amanhã, não é para hoje. Entendeu, Sheila? Respondeu sua pergunta? Respondeu e eu fiquei com mais 50. Então anota todas elas e a gente vai resolvendo essas tretas. Sem pergunta a gente não cresce, tá? Meus amores, vamos nos preparar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou liberar vocês. Nós passamos mais tempo aqui do que deveria. Eu vou liberar vocês. Escuta. O próximo horário é 9h10. Escuta. Em ponto eu tô aqui dentro e começo em ponto. Nós não vamos ter tempo. É um horário que para mim é bem custoso e bem difícil. Então em ponto eu tenho que estar aqui com vocês e a gente já vai sair quebrando tudo aqui já, porque nós não terminamos os outros textos que eu gostaria de terminar com vocês. Não tô olhando, né? Eu não consegui terminar com vocês a maioria dos textos que refletem sobre esse assunto. E eu preciso terminar esses demais textos, tá? O mais rápido possível. Hoje, 9h10. 9h10, né? Ou 9h30? 9h10, né? É isso? Enfim, 9h10 eu tô junto com vocês aqui pra gente quebrar tudo. 9h10 não é amanhã, é hoje, né? Então é 9h30. 9h30 eu tô junto com vocês pra gente quebrar tudo, tá? Tudo. Tá bom? Nós vamos falar sobre todos os textos que falam sobre nascido de Deus e todos os demais textos que são necessários aqui, tá? Então, Pai abençoe vocês. 9h30 em ponto. Você vai ver meu rosto aqui dentro pra gente continuar e mandar fogo no nome de Jesus Cristo. Pai abençoe vocês. Até as 9h30.